Ao vivo, vai lá. Mas pode falar. Vai. Já? Fala, galerinha, estamos ao vivo a partir deste momento. Quero pedir primeiramente desculpa pelo atraso, né? Infelizmente a gente não pôde transmitir pelo AM Viralizei, mas estamos ao vivo aqui pelo apresentador Joel, tá bom? Aí no Instagram, já segue, curte, compartilha bastante esse link, né? Eu vou pedir aqui para meus amigos, colaboradores aqui, convidados, compartilhar também essa live. Já quero agradecer aí a GH Turismo, que é a patrocinadora oficial do AM Viralizei Podcast, né? E também meu amigo Jânio Costa também, que é o meu marketing, né, oficial aí, como é que fala? Design gráfico oficial aqui do AM Viralizei, de Joel Costa. Também quero agradecer a TV Clube do Amazonas também, que dá esse apoio pra gente aqui. A TV Clube do Amazonas é situada aqui no Jorge Teixeira, aqui na bola do Jorge Teixeira, né? Na terceira andar da drogaria Farma Lima, para você que quer fazer uma programação aqui top, babadeira, chega aqui com meu amigo Léo Sonier, para você fazer um podcast, um programa semanal aí musical, né? Quero aí agradecer a todos os nossos colaboradores, amigos, parceiros que somam junto com a gente aqui. E aqui do meu lado esquerdo eu estou com dois convidados que vai nos estar auxiliando, me ajudando também nessa entrevista. A Aninha, vou pedir para dar um salve para o pessoal da Aninha. Oi gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui, né, nessa live maravilhosa. Vamos receber aqui a doutora Jennifer, hoje é um grande amigo meu, parceiro de trabalho, de amizade, né? Me convocou para esse bate-papo, vai ser muito massa, então não saiam daí, acompanhem. Denis, fica à vontade. Fala pessoal, estamos com a doutora Jennifer e a gente vai tirar muitas dúvidas de vocês. E eu também tenho umas dúvidas aqui que eu tô querendo saber, então não sai da live. É isso aí, e aqui do meu lado ela, minha convidada super mega especial, a doutora Jennifer Shimokawa, é isso? Olha, eu acertei, rapaz. Ela que é descendente japonesa, é? Olha, babadeira. Então Jennifer se apresenta para o público aí, daqui a pouco ela vai estar falando tudo sobre saúde bucal. Então para você que está nos acompanhando aí, já faça sua pergunta que a gente vai estar respondendo aqui, né, ao vivo. E nossa assessoria está ali de olho nos comentários, então para você aí que está assistindo, já segue, curte, compartilha e faça sua pergunta. Agora eu vou passar aqui a palavra para a doutora Jennifer se apresentar para o público. Oi gente, boa noite, meu nome é Jennifer Shimokawa, sou cirurgiã dentista. E a primeira coisa que eu tenho... desculpa, estamos acostumados com isso. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é vamos com calma nas perguntas, essa sabatina aí, gente, que deve rir com o Joel. Vou estar usando os conhecimentos gerais, mas vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Então não saiam do podcast, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, né, que eu vou estar aqui para responder. É isso aí, deixa bem aqui no meio, tá ótimo. Agora, esquece a câmera, é só nós. Essa bate-papo é aqui. Já quero começar, né, vou pedir para você falar um pouquinho, né, da sua vida pessoal, como é que foi esse sonho de ser dentista. Não foi sonho, aconteceu, né? E se você é amazonense, se é brasileira, fala um pouquinho da sua vida pessoal pra gente aí conhecer. Bom. Primeiro, meu nome é Jennifer Shimokawa, como eu já falei, eu tenho 25 anos. E antes de ser cirurgiã dentista, primeiramente eu sou mãe. Sou mãe atípica, tenho um filhinho de 4 anos que é autista, que é o Heitor, que a mãe já vai mandar um beijo e já tá morrendo de saudade dele, tá em casa, já tava me ligando, mamãe, cadê você? E sou mãe, virar cirurgiã dentista realmente aconteceu. Não era um sonho, né? Meu sonho era medicina. Aí eu passei pra medicina, houve alguns imprevistos, houve alguns problemas, voltei e embarquei na carreira da odontologia. Eu lembrava que a cada aula que eu escutava sobre dente, gente, por dentro me remoía. Eu tinha ódio, dizia, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu acho que foi pelo segundo período por aí, que foi a introdução à odontologia. Passa o celular, tá dando microfonia aí. Tá dando microfonia. Pode continuar. Então, aí foi no segundo... Mas é o próximo. Desculpa. Segundo período por aí, que foi a introdução à odontologia, eu conheci uma professora
né? Aí ela era especialista em odontologia hospitalar. E eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu me apaixonei pela odontologia. E eu comecei a capacitação hospitalar no FCCom. Fui para dentro do FCCom, fiquei um bom tempo lá dentro, na UTI. E me apaixonei. Foi ali a primeira vez que eu tive contato diferenciado com a odontologia. Depois, já quase formando, eu fui para ser estagiária, né, em cirurgia de trauma, de cabeça e pescoço, que a gente chama de CTBMF. Aí eu fui... É tanta da sigla que eu não sei CTBMF é cirurgia de trauma bucomaxilofacial. Cirurgia de trauma bucomaxilofacial, que cuida dos traumas grandes, que são traumas de face, né? Assim, a pessoa tá com a moto no poste, arrebentou ali a parte da mandíbula, da maxila, quem cuida é o dentista, né? Não é o médico, é o dentista. É, dentista, né, gente? É o dentista. E aí entrei nessa área também, a qual me apaixonei. E não queria clínica de jeito nenhum. Não queria clínica, eu queria viver em hospital. Meu sonho era viver em hospital. E aí, só que a vida, ela dá um 360, assim, do dia pra noite, não espera. E isso aconteceu comigo, na minha vida pessoal, aconteceu um 360, onde eu tive que estar muito ali pro meu filho. E aí eu já não conseguia mais colocar os meus plantões como não era mais prioridade. Prioridade era cuidar do meu filho, ter dinheiro, ter rentabilidade, ser mãe. E aí foi quando eu comecei a ir para o meio clínico. E onde eu fui me achando também. E fui amando. A primeira vez que eu fiz, sei lá, uma prótese de um paciente, que ele chegou a se emocionar quando ele viu o espelho, né? Quando ele olhou no espelho, o resultado, que ele chorou. Eu disse, cara, é o mesmo sentimento de entregar de volta uma pessoa que tinha ido pro trauma, que saiu da emergência de volta para a família. Eu me senti muito assim, os sentimentos eram o mesmo, a felicidade era a mesma. Esse foi o teu primeiro atendimento? Foi meu primeiro atendimento. Não, sim, a gente já vem atendendo desde a faculdade, né? Então, questão de atender. Já vem treinando, né? Não, Tá preparando, né? A gente atende, inclusive, é uma coisa que muita gente não sabe, é que as faculdades de odontologia, elas atendem o público de graça, né? Tem alguns procedimentos que eles fazem de graça. Então, a minha faculdade, ela era uma. Então, eu cheguei aqui a atender pacientes, não era mais um tabu. Quando a gente sai da faculdade de odontologia, não é a primeira vez que a gente vai estar atendendo. Talvez seja a primeira vez que a gente esteja... preparando já há muito tempo antes, a primeira né? vez que a gente esteja sendo remunerado por aquilo. Mas a gente já vem atendendo, ó, há muito Então, tempo. não ficou nervosa, assim, no primeiro atendimento? Nem Porque não, né? Porque eu vim treinando já há bastante tempo Eu também, né? já clinicava desde o terceiro período. Então, assim, são 10 períodos. Desde o terceiro período a gente já vem clinicando. Agora, a primeira vez que eu peguei realmente um paciente, de sentar ali, que era só para fazer uma limpeza, meu Deus, que quando a gente liga a caneta, né, que faz aqueles... A caneta, ela treme um pouquinho, a gente tem que ter um bom manuseio ali da mão. A minha mão tremia mais do que a caneta. Aí eu tô pobre do... Essa aí não dá pra ser tatuadora, né? Não. Pegar na caneta. O pobre do paciente vai sair com a cara toda rabiscada demais. Ficou traumatizada, né? Mas acho que ele me perdoa. E aí foi quando eu comecei a clinicar. As coisas foram dando certo. Eu tinha um perfil profissional que eu estava com bastante pessoas e tudo. E aí esse perfil caiu e eu tive que recomeçar tudo do zero, que é o perfil que vocês estão seguindo agora. E esse perfil estava fechado por medo, né? Medo de novo virem lá, de novo conseguirem. Mas agora não, Agora tá tudo aberto, tá tudo ok, tá tipo assim, se vocês querem fazer, pode fazer, eu tô fazendo meu trabalho e tá tudo certo. E aí a gente chegou aqui, nessa parte clínica, nessa parte estética e principalmente parte humanizada. Acho que eu sou muito humana nos meus atendimentos. Que bom, meu amor. E a gente é um pouquinho fofoqueiro, né? Conta aí, casada, solteira. Como você falou, você tem um filho, né? Eu tenho um filho. Que ele é Autista. Boa pauta, tá? Uma pauta pra gente. Então, Tá? eu tenho um projeto para crianças autistas, né? Quando eu soube que meu filho era autista, foi um impacto muito grande.
eu estava terminando a faculdade e eu senti assim, realmente meu chão se abrir. Era um mundo que eu não conhecia. E quando eu comecei a levar ele para as terapias, eu encontrei outras mães autistas. E quando essas mães descobriram que eu era dentista, o consultório começou a bombar. Porque, tipo assim, não tem dentista para essa área que atenda crianças dessa forma. Que entenda realmente. Porque, por exemplo, na pediatria, a gente aprende a manusear as crianças típicas, que a gente chama de criança neurotípica. E ela fala assim, existem alguns exemplos, né? Senta a criança, olha nos olhos, toca nela, conversa com ela, para ela Passa uma segurança. Isso, passa uma segurança, para ela começar a entender o que você vai fazer naquele procedimento. Como que faz isso com uma criança autista? A criança autista não gosta que toque nela. Ela não olha nos olhos, ela tem uma sensibilidade com barulho, com toque, às vezes até com cheiro. Então, assim, muitos dentistas não atendiam aquelas crianças. Então, quando as mães descobriram que eu era autista, eu lembro que eu cheguei na neuro, que é um momento que a gente está muito ali com o neurologista, né? Eu cheguei e eu disse, doutora, eu chorando, eu falei, eu sei tratar de uma criança dentista na cadeira, autista na cadeira. Eu não sei tratar dela em casa. Ela disse, é agora que o teu mundo vai se unir. Que é a mesma coisa que você vai fazer em casa, você vai fazer no paciente. Né? E tudo que você vai fazer no paciente, a mesma humanização, o mesmo amor, o mesmo carinho que você vai ter pelo seu paciente, você vai ter que ter para algumas crises do seu filho. E isso foi, assim, mesclando na minha vida. E foi um divisor de águas, foi quando eu abri esse projeto, e foi quando eu olhei com mais carinho, acho que para esse público. Porque é aquilo, né? A gente só sabe quando a gente está inserido no meio. Verdade. E como que você começou a perceber, assim, o autismo do filho? Em casa. Então, o Heitor, eu sempre, não sei se vocês são pais aqui, vocês são pais? Só 4, só. Só pais. Eu tenho 4, a minha tem mais 3. Eu pensei que fosse 4, vocês são 4 pais, não só 4. Eu tenho 4 filhos, 2 casais. Gente, pra gente que é pai e que é mãe, os filhos são mais inteligentes, né? São os mais tudo, são mais inteligentes, são mais bonitos, os mais bonitos, os mais tudo. Mas o meu era muito inteligente. Era fora da curva. E era muito fora da curva. E ele estudava numa escolinha, eu e o pai dele, a gente falava muito inglês em casa. E aí a gente foi pra Miami, ficou lá um tempo, e depois que a gente voltou, o Heitor falava muito bem inglês. E falava inglês, assim, que o sotaque o sotaque dele te corrige. É muito engraçado. E aí ele tinha um aninho. E aí quando a gente voltou de Miami, ele foi perdendo a fala. Ele foi começando a balbuciar, então ele já não falava mais não falava mais que queria água. E isso foi começando assim, sabe aquele despertar no coração de mãe de ter alguma coisa de errado aí. E aí eu ia falando e as pessoas dizendo, você tá procurando caminhão, você tá ficando louca. E ele começou a o meu coração falava, vai atrás. E aí ele começou a balbuciar, ele não falava mais nada. E depois eu fui na escola, ele só falava tipo assim, ele falava os números, ele falava o abecedário todo, a L, O, U, ele conhecia todas as letras, que a gente chama de hiperlexia, né? Saber todos os números, todas as letras em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Melhor que a gente, né? Hoje ele fala em idiomas diferentes. Superação, né? Tipo, uma superação. Uma criança que tem um autista, saber tudo isso, ter esse conhecimento. Sim. Realmente ele é muito inteligente. Eu digo que cada um tem um super poder, mas não é querendo ilustrar o autismo. O autismo tem suas dificuldades, é muito difícil para os pais. Mas se a gente só for olhar para o lado ruim, a gente vai viver uma vida sofrendo. Né? Se a gente tem que olhar para as coisas boas, que eles são bons, mas por isso que é carinhoso, é amável, a gente se adapta. E aí a professora chegou e chamou e falou assim, mas tem que parar de ensinar o seu filho em casa. Você vai ensinar o quê? Ela disse, você tem que parar de ensinar ele em casa porque ele não quer acompanhar a aula. Quando eu começo a falar aqui, ele vira de costas, fica de frente para a parede e dá as costas para os amigos. Aí ele não quer interagir com os amigos, não quer brincar com os amigos.
E aí a professora colocou essa culpa em cima de mim, como se eu tivesse alguma culpa, sendo que eu não estava, né? Nem sabia, Não né? sabia. E aí foi o primeiro passo, de achar que tinha alguma coisa diferente, porque era uma criança que era muito acima da média na minha cabeça. E aí todo mundo falava, porque você é mãe. E depois foi pela fala. Ele não falava de jeito nenhum, mesmo eu estimulando muito, mesmo eu cantando muito. A gente tem vários vídeos no meu pessoal da gente cantando. E foi quando eu comecei a ir numa fono. Passei 5 especialistas Isso que eu ia te diferentes. perguntar se ele tem alguma rotina especial. Tem uma rotina, a gente vai em vários especialistas, várias terapias todo dia da semana. E aí é um pouco pesado, né? Mas assim, tudo pro bem dele. Por amor, né, a gente faz, né? Não tem nem como se arrepender, né? Nunca na vida. Eu acho que o meu maior legado vai ser ver ele crescer e ele ter uma vida totalmente funcional. Acho que é o maior legado. E se eu conseguir fazer possível, né? isso, mais funcional possível, mais normal possível, vai ser o meu maior sonho realizado, com certeza. Vocês têm alguma pergunta técnica? Vamos pro tema aí, vamos entrar no tema aí. Saúde bucal. Tem alguma pergunta aí? Vai com calma. Eu queria saber qual é alguma diferença. Porque o título dentista é agregado a todo dentista que é cirurgião ou é separado? Você é dentista e você é cirurgião. Não, então. Essa nomenclatura ela é dada de cirurgião dentista. Odontólogo, tá errado. Só dentista, sim, tá errado. A nossa nomenclatura é cirurgião dentista. Então todo mundo que se forma em odontologia No geral, é cirurgião dentista. Por quê? Todo mundo aprende a fazer cirurgia. Se a pessoa faz bem ou não, não sei, mas ela teve que aprender a fazer. Então a gente é considerado cirurgião dentista. Então por é saber um termo geral. É um termo geral. É um termo geral. Aí depois você tem uma especialidade, pode ser buco, enfim, pode ser várias outras coisas. Aquela que você mais se identifica, no Isso. caso. É a pessoa mais gosta da mais dinheiro. É questão do dinheiro também. Com certeza. O estético dá mais dinheiro, né? O estético dá muito, mas assim, vamos lá. O estético dá dinheiro, dá, mas trauma também dá um pouco de dinheiro. Quando a gente está inserido aí no sistema público, dá dinheiro pra caramba. Olha, tem que virar dentista, né? E, gente, eu tô achando que a gente tem que virar presidente. Eu só gosto muito dos zeros, então. Tu gosta de zero? Sim, eu Vamos gosto ser amigas. bastante assim na Ela gosta do dinheiro. tá dando dinheiro. O que é mais pesado na tua área, assim? O que você acha mais pesado dentro do teu trabalho? Tem alguma coisa que você cara falar, isso aqui é puxado? Ou tudo Uma especialidade? Sim, ou tudo você consegue levar de boa, ou tem alguma coisa que você acha pesado no seu trabalho? Pra mim, uma especialidade é implantodontia. Eu acho que é bem pesado. Assim, eu sou muito sincera com os meus pacientes. Eu passei implante porque eu tinha que pegar o diploma, porque por mim mesmo eu tinha pulado essa matéria. Gente, é Como é que é? Explica muito um pouquinho. complicado. Porque assim, são vários passos. Implantodontia, ela não é só você pegar e colocar um implante ali, uma prótese. Existe uma cirurgia, aí existe um ciclo para essa cirurgia, existe um tempo determinado que essa cirurgia cicatriza. É muita coisa na cabeça. Aí tem nome de pino, tem nome de cabeçote de pino, tem nome da prótese, aí é muita coisa, E gente. tem o especialista só para fazer prótese, no caso, né? Como é que se Existe chama? só o protesista. É protesista, né? Tem, que a gente também tem lá no Instituto, a gente já tem. Já esse trabalho vocês não fazem, já é especialidade dele lá, né? O nosso Vocês sabem fazer? paciente, sim, porque quem molda é a gente. Ele faz lá no laboratório, faz o enceramento tudo bonitinho e quem acopla, digamos assim, no dente, ali na boca, é a gente. Então, quando o paciente sai, ele já sai com um sorriso todo feito. Ele não precisa sair ali do nosso consultório para ir em qualquer canto. A gente manda para o técnico, a gente manda para o laboratório devolve para a gente e a gente testa no paciente. Mas é um trabalho, né? Um trabalhão, né? Muito grande, muito grande. Por isso que vai barato, porque é um trabalho muito grande. Alguma pergunta aí, gente? Olha, eu tô sem minha fora, é com vocês aí, eu tô sem minha fora. Doutora, hoje em dia, eu acho muito bonito. Tanto as lentes quanto as facetas. Só que tem uma grande divergência, tem muitas pessoas que acham a boca, acham muito bonito, que se submetem ao procedimento.
E tem gente que diz que não é bacana. Assim, a sua opinião como cirurgião dentista, o que a senhora tem a falar? Sobre facetas? Sobre as facetas, sobre as lentes? Eu acho que as duas, eu acho que cada paciente tem cada paciente tem algo específico. Por exemplo, a primeira diferença entre a lente e a faceta gritante, logicamente, é o valor. Então, eu não vou dizer para um paciente, olha, seu fulano, você tem que pagar, eu vou chutar, tá? Não é o valor que a gente cobra, pelo amor de Deus. É só você uma... tem que vender um carro para você coisar sua boca, para você ter um sorriso bonito, para você se sentir bem, para você, sabe, ter estética, ter fonética, ter, enfim. A estética perfeita ali. É porque quando a gente coloca lente na boca da pessoa, ou faceta, ou seja o que for, a gente não vê só a estética. A gente existem alguns princípios que a gente tem que acolher, né? Que é a oclusão, que é a fonética, que é a mastigação. Então tem toda assim uma questão técnica pra gente acolher também, além do estético que o paciente quer ver. Então, eu falar para uma pessoa que, por exemplo, é um assalariado, que ele tem que vender um carro dele para conseguir o seu geralmente não tem condições. Não vai ter condições. Então, os dois são bons quando você é feito com um bom profissional. Hoje, as duas técnicas existem formas de desgastes mínimos, onde a gente pode estar, digamos assim, minimamente. Existe faceta, por exemplo, a gente nem precisa desgastar nada, né? Então, os dois são bons, porém, depende do profissional que você vai fazer. Existem profissionais que fazem facetas maravilhosamente bem, super naturais, né? E existem profissionais que não. Mas aí vai de cada profissional, você tem que ver muito, tem que olhar muito, tem que pesquisar bastante para ver qual profissional que você está. Não sei se respondeu a sua pergunta. Eu tenho uma amiga, todos os assuntos que a gente vai começar sempre tem uma. Tem amiga, né? Sempre tem uma amiga, uma coisa que aconteceu que ela tem muito por conta. Tudo que a gente aparece, olha, bacana, e ela, mas dá problema, não sei o quê. Quando eu cheguei no local onde nós estávamos, com as facetas, ela, ficou muito bonito. Mas tu viu, tá dando muito problema nos famosos artistas aí, muita coisa. Já busca lá. Já buscaram lá no pior. Pensa, assim, quando a gente fala em lente de contato, todo mundo pensa nem sequer viu, né? Foi aqueles quadradinhos assim, bem pequenininhos e muito desgaste por cima. Aí foi a primeira técnica, a gente pode dizer que sim, foi o primeiro tipo de técnica. Realmente desgastava muito. Na minha faculdade, quando a gente falava de lente de contato, a primeira coisa que os professores falavam, não indique lente de contato para o paciente de vocês, vamos desgastar muito dente saudável. E não é para isso que a odontologia está ali. Só que hoje as técnicas mudaram, tudo vem se aperfeiçoando. Hoje a técnica que eu conheço, amanhã já tem uma técnica nova que eu tenho que estudar. E sempre evoluindo, né? Sempre Eu tenho aquele negócio de esse processo de crescimento, mas sempre vem evoluindo. E acho que isso é muito bom você falar disso para as pessoas que querem, né, usar, ter uma segurança quando eles dessa. Sim, com certeza. É uma coisa que eu sempre tento mostrar muito no meu consultório. Eu tenho fotos de antes e depois, né? E eu chego com o paciente e ele, doutora, mas acho que vai desgastar. Olha, a gente desgasta esse tanto, esse era dente natural do paciente, e a gente desgastou, ficou esse tanto aqui. É confortável para você, porque tem gente que é minimalista. Então, às vezes, o que é bom para você não é bom para o outro. Tipo, tirar 1 milímetro para ti, tá ótimo. Tirar 1 milímetro para o outro é matar ele. Então, a gente tem que se adequar ao que cada um quer para si. Não, doutora, eu não quero. Porque quando um dia que eu me enlouquecer e quiser tirar a minha lente, quiser tirar minhas facetas, eu vou olhar para isso e não vou gostar. Então, não vamos fazer. Não é só pelo dinheiro, então realmente o paciente vai se sentir bem. Isso que eu ia te perguntar, se tem a questão de. Porque sabe que a gente gosta do dinheiro, né? Tem gente que gosta, infelizmente, a gente vai ser hipócrita, né? Não tem essa, pode acontecer de um médico ou dentista, digamos, aquele que não é profissional adequado, de indicar uma coisa cara somente pelo dinheiro, né? Pode acontecer também, né? Acontece. Acho que vai muito da questão da ética da pessoa. Eu aprendi a ser muito ética. Então, o meu cirurgião plástico, por exemplo, no dia que eu coloquei meu silicone, antes de eu colocar, né, eu cheguei pra ele e disse, olha, eu quero assim, desse jeito, que eu acho que cara, eu quero que a pessoa ache que ela fez cirurgia mesmo e tal. Ele virou pra mim e falou assim, então se for desse jeito, procure outro médico, porque desse jeito eu não faço. Só que ele tinha me passado já uma segurança tão grande
machucado? Não ficou, mas do jeito que ele recomendou pra mim, ficou bom. Então, foi satisfatório no final. Foi satisfatório. Então hoje eu também sigo o mesmo exemplo. Tem paciente que chega, olha, eu quero branco, do branco, do branco, do branco, do branco, tecla de piano. E aí eu chego com ele, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí eu chego com ele, mostro outras opções, a gente trabalha, não, doutor, eu quero aquilo. Então, posso indicar para você outros profissionais, mas desse jeito eu não faço. Eu trabalho assim. Na questão da saúde bucal, o que você indicaria assim, a forma adequada de a gente cuidar dos nossos dentes, né? Modo certo de escovar, o que a gente deve fazer no dia a dia para manter uma saúde bucal, né, perfeita aí. E depois eu não quero saber sobre sintomas que podem vir a ocorrer através de vamos supor que a pessoa não se cuida direito, né? O que pode causar dores, aonde, como, olha, porquê. vamos lá. Um macetinho, né? Escovação 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. Mas eu sempre explico aos meus pacientes que à noite é a escovação mais importante do dia. Então, quando for. Mas a escovação não é aquela assim, não, ela é adequada, Não, né? a escovação é adequada. Vamos imaginar que isso daqui seja a minha escova. A gente vai fazendo uma questão rotatória, vai rodando ali, né? E aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daí a gente passa para o outro, a gente vai fazendo essa mesma rotatividade em toda a arcada. Depois a gente abre a boca, explico para os meus pacientes pediátricos, faz o trenzinho para fora e a língua também, em cima, embaixo e a língua. É assim, o jeito mais infantil e mais simples de falo para explicar. vocês aqui que eu tô sem meu equipamento para ilustrar. Então, desse jeito. Aí a gente, só que antes da escovação, a gente precisa usar o fio dental. Todo mundo faz o contrário. Primeiro escova e depois faz o fio. E não, a gente primeiro usa o fio dental e depois escova o dente. Desculpa. Só que existe uma forma certa de usar o fio dental também. Não é aquele que a gente pega o fio dental e sai passando aquela área no mesmo lugar. A gente tem um fio aí, cabo USB, não tem. Não dá. Enfim, a gente pega o fio, imagina aqui, o fio dental, a gente pega o fio, enrola uma parte aqui, enrola o resto desse dedo. Passou, tirou, enrolou aqui a parte suja e soltou a parte limpa e vai pro outro. E de novo, enrola a parte suja e solta a parte limpa. E assim a gente vai fazendo toda a arcada. Faz essa retirada aí de alimentos que fica entre os dentes e depois você faz a escovação. Muita gente me pergunta sobre o enxaguante bucal. Posso usar enxaguante bucal todos os dias? E a resposta é não. Não se pode usar enxaguante bucal todos os dias. Prejudica. Assim, porque existem 2 tipos de enxaguante bucal. Tem até um videozinho rápido lá no meu Tem um de álcool, né? Isso, elimina isso da sua vida, em nome de Jesus. Olha. Tá? Elimina, não Tá pode. Tu que gosta de Sim, beber, eu mas eu não tinha pra coçar logo da tua não sabia, mas que ele dá um câncer bucal, ele dá. Essa eu não sabia, Sério. eu não sabia. Enxaguante bucal com álcool, ele também pode tirar câncer bucal. A gente teve um paciente assim lá no FCCom, né, que a gente... O cara assim era super saudável, a gente não sabia o porquê que ele tava com, né, abria toda hora a ferida, ficava abrindo, a gente trabalhava muito com sabia o que era. Não sabia o que era, quando a gente foi olhar, era um enxaguante bucal com álcool. E aí, então assim, elimina ele da sua vida, ele não pode. Mas tem o sem álcool também. Existe o sem álcool, muito comercializado. Só que como eu estou falando, existem 2 tipos de enxaguante bucais, o terapêutico e o cosmético. O cosmético é aquele que a gente sempre vê propaganda e tudo, tal. Supermercado, que você vai, deu a louca, viu ali, sentiu É o o mais cheiro acessível ali no isso, caso, né? e você leva para casa. E o terapêutico é aquele que o dentista olha para sua boca e diz, ó, você tá com problema de gengivite, ou você tá com problema de periodontite, vamos tratar isso daqui. E aí ele passa uma receita, fala quantos dias você tem que usar e quantas vezes no dia que você tem que usar. E aí esse é o enxaguante terapêutico. E sobre o enxaguante bucal, ele só pode usar 3 vezes na semana. Então o que eu aconselho?
Quando você for dormir e quiser usar o enxaguante bucal, tem que fazer a regrinha. Fio dental Primeiro, né? Fio dental primeiro, escovação segundo e enxaguante bucal por último. Aí você pode dormir tranquilo com a mulher. Você pode beijar quem você quiser, Não, mas a gente vai escovar o dente. vai derrubar ninguém. Eu misturo enxaguante bucal, mas eu misturo com água. Nunca, assim. Eu misturo com água porque dá dor de cabeça. o enxaguante Ó, então bucal. quer mas dizer que é alguma com coisa álcool? tá muito forte. É com álcool, né? Então, é por isso, Aí né? na tampinha eu boto um dedo de enxaguante e um dedo de água e faço. Eu colocaria no lixo. Eu já cortei Eu esse carro que eu gosto. eu cortaria por isso, assim, tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que sente formigar a boca. Para algumas pessoas é bom, para outras pessoas é ruim, né? E Todo formigamento, gosto, eu gosto, mas dá dor de cabeça. não, e Cada caso assim, é caso, sendo né? com álcool, eu não aconselho nem com carro, nem sem carro. O álcool, Tira, corta o Eu álcool. fiquei com medo que eu não sabia dessa do caso. Sério. E outra coisa que eu sempre, que assim, também está no meu Instagram, a gente mora em um local, numa região muito quente. Então, sempre falo, usou protetor solar no rosto, usa nos lábios também, porque ali também tem câncer bucal, a gente pode adquirir um câncer bucal pela questão do sol, né? Às vezes a pessoa é fumante, bebe, e aí não passa protetor solar e complica no nosso caso. E aí eu sempre falo essa dica. Eu ia te perguntar, a gengivite é a mesma coisa que a NAFTA ou... Afta? Não. É a afta, né? Afta. É totalmente diferente. Completamente diferente. Como é que acontece? A afta, ela pode dar em várias regiões ali da boca, tanto na bochecha quanto nos lábios, né? Às vezes até bem aqui. É horrível. A afta constante, pô. Uma afta constante precisa ser examinada. Pode ser outros tipos de doenças sistêmicas que podem estar ligadas a essa afta. Tá? Então, se você tem uma afta cronológica, procure seu cirurgião dentista, que a gente precisa fazer uma análise clínica, uma anamnese estendida, pedir alguns exames para saber o que aquela afta está voltando. Eu comentei isso com você, mas ele tá dando muito. Direto, porque deu muitas aftas na minha língua. Aí- Sarado. Não. Na língua só. A afta, aí a gente Vai e tem volta, que ver. vai e volta. Tava comendo alguma coisa cítrica, por exemplo, suco de laranja, suco de limão, maracujá. Às vezes sim. E aí, às vezes você não deixar aquela ferida ali diminuir, porque a afta, o tempo de duração que ela tem que ter é mais ou menos 5 a 7 dias. Passando disso, a gente muitas vezes tem que fazer uma biópsia. E a gente Já não é normal, já né? não Sabe, é porque o meu primo disse que era colocar sal. Ai, meu Deus! Eu falava que sal, que matava Ele não achava bactéria. xixi. Coloca sal, eu largava sal. Corta a amizade que escreveu aqui. Coloca cetona e sal, ele não gostou de você. Corta a amizade com ele, pelo amor de Deus. Você tem certeza que ele é seu amigo? É, eu acho É que meu não. primo. É primo dele. Família não é amigo. E a gente viu hoje. Então, não é. A periodontite não, a gengivite, ela só dá ali na região da gengiva. É uma inflamação, tá? A gente tem a gengiva, ela é um suporte pro dente. Então, quando ele tá ali acoplado, o dente tá aqui no meio. E aí essa gengiva, ela começa a inchar, ela fica inflamada, começa a sangrar, fica vermelha, começa a sangrar, aí a gente começa a doença gengivite. Então, ela é diferente, porque a afta pode dar em todos os cantos e ela tem uma outra questão, ela tem uma outra tipo de característica. E a gengivite, ela dá esse sangramento. Ela é direto na gengiva. Ela é direto na gengiva. E ela pode dar odor, dá dor também, tá? Dá inchaço, E qual o sangramento. principal causador da gente? Falta de escovação, tártaro, elas são os principais causadores de gengivite. Ou então você tá grávida também. Acontece. Acontece. Às vezes a gente descobre assim que a pessoa está grávida. Você tá com sangramento da gengiva? Eu já descobri aqui, já. Já fazer um teste ali. Acho que eu tô com sangramento. Uma pergunta é quanto tempo a pessoa tem que ir no dentista, assim, uma rotina, assim, Frequência. quantas vezes uma pessoa, Uma pessoa que tem a saúde bucal em dia, não tem gengivite, não tem periodontite, não tem implante, não tem faceta, não tem nada, que tem aqui, sabe, sempre tá ali manuseando, vendo, de 6 em 6 meses. Uma pessoa que tem uma gengivite cronológica, uma periodontite cronológica, que venha tendo um acompanhamento de um dentista de 3 em 3 meses. Tipo, você que usa faceta, eu acho que não passa dos 3 meses, tem que fazer
né? Tem que fazer ali a manutenção das facetas. Então, as pessoas que têm faceta, as pessoas que têm lente, as pessoas que têm implante, a gente aconselha de 3 em 3 meses, né? A pessoa que não tem nada, 6 meses. Criança, por exemplo. No caso, se a gente tiver, o paciente tiver com gengivite, se ele for no consultório arrancar o dente, não é aconselhável. Ou fazer um tratamento primeiro para fazer Aí a gente a extração do dente. depende, porque o nosso primeiro intuito é tirar a dor. Qual é o grau de dor desse paciente? Vamos supor que é um... Alto? É, isso fala. Tá, alto. Aquela região ali realmente ela vai estar inflamada, porque aquele dente está em necrose. Então não está entrando necrose, então já foi necrosado, tem muita bactéria. Aquela região ela vai estar inflamada. Quando está muito inflamada, o que eu faço? Faço um protocolo, mando a pessoa de volta para casa, a gente faz um protocolo medicamentoso para aquela inflamação diminuir na região e depois eu vou lá e retiro esse dente. Jennifer, a gente pode tratar a gengivite antes? 2 causas que assim eu não acho legal. Uma, deixar o paciente com dor, e outra, se o foco da infecção continua lá, não adianta estar tratando com enxaguante bucal, porque não vai melhorar, porque o foco está ali. Eu preciso retirar o foco para poder restabelecer a flora da região bucal. Tem que desinchar, tem que sarar. Porque digo assim, Primeiro, porque quando tirar vai aquelas arrancar, bactérias todas, né? porque quando vai arrancar, colocar anestesia, pode a anestesia não pegar nisso. Isso, quando está inflamado, não é a questão da gengivite. Se for uma gengivite muito agressiva, aí a gente já tem outro tipo de nomenclatura para ela, a gente tem outro tipo de preocupação. Mas se for uma gengivite normal, que a gente pode chamar de normal, e o dente estiver muito inflamado, realmente a anestesia ela não vai pegar, nem reza brava. E aí a gente manda pra casa. Não adianta rezar. Não adianta rezar, não adianta nada, galera. Mas já volta medicado para tomar Não, já volta medicado pra casa, a gente já, por exemplo. Ameniza, no caso, né? Isso, tudo que a gente vai fazer é para amenizar aquela dor do paciente, para que ele volte o quanto antes, para a gente fazer o procedimento correto, que é a retirada, no caso, que é a extração daquele dente, daquele anemia. Aninha, alguma pergunta vocês aí? Sim, eu tenho uma pergunta muito boa. Quando a gente, voltando ao assunto de mãe, né? Mesmo que a criança não apresente nenhum quadro de algum dente com cárie ou com qualquer tipo de dano, a gente também tem esse período de levar de 3 em 3 meses, eu tenho uma filha ou de 6 em 6 meses. Eu tenho uma filha de 3 anos e aí eu já levei ela no dentista algumas vezes e foi uma coisa muito desconfortável, porque criança é uma parte muito chata, não quer deixar você mexer no dente, tem medo dos aparelhos, então você atende o público infantil, Eu atendo passa o uma... infantil, a gente, como eu falei, o atendimento é muito humanizado. Até porque eu tenho um filho autista, sei que ele tem suas dificuldades, e eu tento enxergar toda criança, todo adulto também, como se fosse ele. Observar o comportamento. Sim, tem uma paciente que estava até mandando mensagem ontem, ela disse que eu não muito medo de arrancar. Ela acha que ela já vai para arrancar. Eu falei, não, a gente não vai para arrancar. A gente vai fazer 3 sessões, vamos conversar. Porque vamos fazer o paciente ele pensa logo no bolso, não, né? Não, vamos conversar, vamos fazer a limpeza. E aí eu vou vendo qual é o teu nível de ansiedade para ver se eu preciso para fazer uma medicação um pouco mais forte em você, para que você relaxe mais na hora do procedimento ou não. Então a gente tem muito, eu pelo menos vou tirar por mim. Eu e a minha equipe, a gente tem muito essa humanização. Em questão da sua filha, eu sempre digo para os pais, vamos fazer um tratamento de prevenção, tá? Eu falo muito isso nas escolas e a gente também tem um projeto para as escolas, que é um projeto de prevenção e não um projeto de emergência quando já está com dor. Então, o correto dos pais é levar as crianças ao dentista antes mesmo dos primeiros dentinhos, porque a gente tem algumas coisas para passar, para aquela região ali receber aqueles dentes. E quando as crianças têm levar de 6 em 6 meses, um especialista que você gosta, e que seu filho goste também, onde ele se sinta bem, onde ele se sinta abraçado, onde o dentista seja muito receptivo, porque às vezes não adianta o pai gostar e a criança não. Né? Às vezes a gente não gosta da pessoa porque a criança tem que gostar. É obrigado a gostar, né? É obrigado. E é uma coisa que não é da nossa rotina, né? Infelizmente, Não, né? não é. Aí que vem a parte da humanização. É explicar para a criança. A criança ela tem que
ela tem que ser ouvida. Né? Tem dia que você acorda com dor de cabeça e não quer falar com ninguém. E aí por que ela tem que falar, tem que sentar na mesa do dentista? E por que ela tem que abrir a boca? Se você sente medo, por que ela não pode sentir? A diferença é que você não grita e não chora porque tem Não é vergonha. só a gente adulto, né? Não é só vocês adultos. Então assim, a criança, ela é um humano inteiro dentro dela. Só que o pequeno. A diferença é que a pessoa não grita, alguns, né? Não grita e não chora na cadeira. E ela faz esse escândalo porque ela ainda não tem essa vergonha. Eu ia fazer outra pergunta a respeito disso. Eu conheço algumas crianças que elas, geralmente são aquelas crianças que são doentinhas, que desde o começo da vida vivem sob efeito de antibiótico. O antibiótico ele tem uma influência no estrago dos dentes, ou isso é mito? Isso é um mito muito grande. Estão me enganando. Eu ouço a pessoa falar, Meu filho tem cara porque tomou muito antibiótico. O que aconteceu com o meu irmão? Eu ouvi essa mesma história. Sim, mas assim, existe um mito, o antibiótico ele não causa cárie, ele não causa doença, tá? Mas o que acontece? Existe aí uma controvérsia por trás dele. O antibiótico, muitas vezes, ele tem muito açúcar, né? Aí ele vem com gostinho de morango, gostinho de tutti-frutti, gostinho de não sei o quê. Então tem muito açúcar dentro dele. Se o pai fizesse uma boa escovação, a criança não teria progressão da cárie. Como o pai não faz uma escova, às vezes ele não faz nenhuma escovação, ou às vezes ele não ou faz pouco ou não faz direito, e acaba acontecendo da cárie tomar conta dessa progressão aí. que é uma historinha que a gente ouve muito, né? Mas é mito, gente, é porque o pai, a mãezinha não está cuidando realmente dos dentinhos da criança. É a falta da escovação. É a falta da escovação. Não é o antibiótico em si. Não tem nada a ver, não coloque culpa onde não tem. Pelo amor de Deus. Não inventa, né? Não te faz. Não te faz. Não te faz. Tem alguma pergunta aí, Denis? Tem, doutora, pergunta pessoal. Achei muito bacana. Eu tava vendo nas redes sociais o procedimento. Achei muito interessante, muito bacana, né? Que é a gengivoplastia a laser. Existe. Eu não sei o que tudo só realiza esse. Olha, a gengivoplastia a gente sim faz. Não, pois é, acho que você quer falar. Esse procedimento, a laser. A laser, eu ainda não fiz. Existe assim, tudo que é inovação, não só dentro da odontologia, mas de toda a área médica, a gente precisa fazer uma capacitação, a gente precisa fazer um curso, a gente precisa se aprimorar. Então tudo a gente sempre está ali se aprimorando, fazendo capacitação, se renovando dos conteúdos que estão acontecendo. Então a laser eu ainda não faço, mas a gente faz procedimento de gengivoplastia. Mas eu conheço bastante pessoas, se você quiser dizer, eu conheço pessoas que fazem. Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte. Você já passou assim por alguma consulta assim que você ficou mal interpretada, assim, você foi falar uma coisa, a pessoa entendeu outra, ou desconfortável, Olha, foi gente. desconfortável pra você como dentista? Eu já fui quando era tempo da faculdade. Algo inusitado, né? Quando você já Não, é olhava algo inusitado. Na época da faculdade, assim, valendo ponto, a gente precisava daquilo pra passar. Apareceu uma paciente com Durapox. Meu Deus. bem leve. Uma vez eu tava no dentista também, dando uma bronca na mulher porque ela pegou cola mil com algodão. Ela megou e não conseguia quebrar E aquilo. sabe qual é o pior? Tava bem selado, tava bonitinho. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Aquela mulher, ela deveria ganhar um certificado de odontologia. Nossa, sei que tirou Ela fez o impossível. Ela né? fez o impossível, só que assim, tinha um espaço, existia um dente faltando. E aí esse dente aqui tava quebrado. Aí ela pegou a cola, tacou nesse dente e selou os três, como se fosse assim um só. Provavelmente cola mil, né? Aí eu sei que Ela criou a própria faceta. ela criou a faceta. Aí tive que retirar, um trabalhão. E aí a gente pegou e fez lá todo aquele dente bonitinho, reanatomizado, tal. Pensa num trabalho horrível. E o professor lá, toda hora olhando, né? Anotando, olhando e tal. O professor também leva muito em conta o que o paciente fala. Aí ficou o espaço de um dente, porque não tinha um dente. A pessoa chegou, quando olhou no espelho, disse, não gostei. Você me tirou um dente. Eu disse, mas não tinha dente Não lá. tinha. Não, eu tirei o Durapox. Dente não tinha. Tá Não falando tinha dentro do dente.
tem, né? Aí ela pegou, chegou em casa e colocou de novo, Drogox. Eu te perguntar, se eu tenho uma dor de cabeça, ela pode ser consequência se tu não está se cuidando direito, né, na escovação, na decisão? A gente pode tanto colocar como problema de elemento dentário, né? Onde o elemento pode estar cariado, alguma coisa do tipo. Ou a gente pode também colocar no problema de DTM, né? Que é um ossinho que fica bem aqui. E quando a gente não tem uma boa oclusão, ele vai como se fosse desencaixando. Existe um nervozinho chatinho ali. E quando essa oclusão não está batendo bem, ele vai saindo um pouquinho do lugar e vai pressionando aquele nervo, pressionando, e aí dói. Dói tanto a cabeça, quanto dói o ouvido. E quando o dente está com muita dor, ou então está muito cariado, aí você vai dormir e a dor vem. Geralmente não é assim. Você vai dormir e a dor vem, a dor de cabeça. Por quê? Pressão intracraniana. A pressão aumentou para a cabeça, então já teve muita pressão, muito sangue naquela região, ela pega e sobe, porque a gente tem um nervo ali ligado. Então pode haver sim essa associação. Doutora, e é mito também, né? Que quando o dente está cariado, tá? A famosa panelinha que falam ali. A panelinha, A né? panelinha. Panelão. Não, aí a criança tá com muita Panelão. dor. Bate o travinho e bota ali. O quê? Não, é verdade. Quando eu era criança, uma vez eu tava com dor de dente, meu avô bateu o cravo e colocou ali que ia parar de doer. Existem vários Existem várias receitas loucas, gente. Uma vez eu vi um cara que falou bem assim, ó. Eu vi um cara uma vez que falou bem assim numa reportagem. Eu não tenho dente. Eu boto banho de sapo e todos os dentes caem. Eu fiquei, como assim? Gente, o que eu posso falar pra vocês? É que o nosso psicológico ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu tive um tio que ele faleceu de câncer, né? Ele teve câncer e eu estava em São Paulo, em Águas de Lindóia. E as Águas de Lindóia, ela é famosa, assim, ela já curou algumas pessoas pelas águas que tem lá, que são águas muito limpas. E aí eu trouxe uns litros de água para ele aqui em Manaus. E assim que eu cheguei em Manaus, ele deu a entrada da UTI do FCCO. E a gente dando muito remédio forte para ele, as dores não cessavam. E depois de 1 hora, depois de 3 horas, que era para o remédio assim estar no auge, e ele gritando de dor. E aí eu cheguei com a água de Lindóia. E dava para ele, incrivelmente, a dor dele passava. Era porque a água era milagrosa? Não. Era porque o psicológico dele realmente acreditava que aquela água ia poder curar ele. Infelizmente, no dia que a água acabou, ele também faleceu. Então, assim, explicando o teu caso. Pode ser que tenha alguma reação química? Não sei, eu nunca estudei essa parte, assim, é a primeira vez que eu ouço. Mas eu posso te dizer que pode existir alguma coisa muito forte do teu psicológico de acreditar. Vai passar, minha avó disse que vai passar porque vai passar. E é isso. Só concluindo minha pergunta aqui, questão da dor de cabeça, eu queria saber se pode afetar outras partes do corpo e quais seriam as possíveis doenças que poderiam causar, né? Vamos lá. A placa bacteriana, que são os tártaros ali. Existem pessoas que têm endocardite bacteriana por conta dessas placas. Tá? E aí as placas estão ali, não são removidas, e essas placas, esses tártaros, tem bactérias que a gente chama de bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver. Então elas conseguem migrar para a corrente sanguínea e conseguem atingir o coração e causar uma endocardite bacteriana, que é uma doença sistêmica. Eu não sei se vocês viram de uma modelo há muitos anos atrás que morreu por conta de um canal. Não. Eu sei, Não então ouviu eu falar do canal. confiou um plano, ninguém vai fazer canal, ninguém vai fazer canal, todo mundo. Então, que é para mostrar que o poder da bactéria bucal ela pode realmente atingir ali o teu sistema. Os locais que ela pode mais atingir, pulmão e coração. São assim, bem pouquinho, mas coisinha pouca. Os lugares mais baixos, São mais básicos, só para a sobrevivência. Ou seja, a saúde mental é de extrema importância, né? Muito importante.
importante. Ainda mais para pessoas assim, vai fazer quimioterapia, infelizmente acabou de receber um diagnóstico, vai fazer quimioterapia ou está em tratamento, que vai precisar ser entubado, vai precisar ficar internado por exemplo, de alguma coisa, fazer a sua avaliação bucal. Eu tenho um paciente, né, que receber o diagnóstico de químio, que vai precisar da químio, que uma coisa do tipo, a gente já faz logo todo esse procedimento de harmonizar aquela região bucal, porque caso precise ir para UTI ou precise de alguma coisa, existem infecções que começam na boca que se tornam uma sepse, que é uma infecção generalizada que pode levar à morte. Isso daí são já problemas sistêmicos, né? Quando a gente não cuida e a gente tem outra doença associada ao problema bucal. Muito complicado, assim, ele é muito complexo mesmo, tá? A gente tem vários pontinhos que a gente tem que ver. E no caso de perda total dos dentes, qual seria o procedimento mais adequado que você recomendaria para os clientes? Assim? Prótese. Inclusive, estamos com Já vem de peixe, né? Com certeza. Agora que eu mexendo, A gente está com 50% de desconto em todas as próteses. Parcial, prótese total, flex, enfim. Nosso laboratório lá está com esse desconto e a gente também já acrescenta para os pacientes. 50% de desconto em todas as próteses. É só legal, mandar né? direct. Tem aquela que ela é completa, eu esqueci o nome É a dela. chave inteira, né? A prótese total. Mas tem um nome dela, não lembro agora. Total. É total? Não, mas eu conheço, protocolo. Não é protocolo isso? Assim, quem usa muito esses termos são protesistas, né? A gente usa prótese total, que é a prótese de dar cara inteira. Prótese parcial, quando você precisa de 1, 2, 3, 4 dentes ali, às vezes em regiões diferentes. Tem a prótese flex, que hoje é um pouco mais estética, que é que quando você também precisa de 1, 2, 3 dentes na boca, é um pouco mais, ela é transparente, ela é da cor da boca. Então, E no caso fosse um dente, tem aquela opção de implante, né? tem um É o implante. pino, se fala, o pino. O pino é para quando a gente faz canal, e aí a gente coloca lá um pino de fibra de vidro e a gente coloca uma prótese em cima. Mas existe um dente ali. Quando a gente retira aquele elemento que realmente não dá para fazer isso, aí a gente coloca o implante. Mas é bem caro, né, filha? Sim. Não é caro, é tudo 2.000 cada dente? 3.000? Quanto? Mais Tudo ou é menos. questão de investimento. Se eu falar valor, o CRO vai vir na minha goela. Falar o valor, ele vai. Não pode. Depois você me passa o valor Vamos desligar a câmera. Você fala os valores Os valores. O CRO vem aqui, ó. E Qualquer aí, coisa tem Durabox, né? Durabox, né? Cola no dedo. Volta isso de Durabox também. pelo amor de Deus, Pelo pelo amor amor de de Deus. A doutora Jennifer, que ela vai garantir um bom atendimento para vocês lá no consultório dela. Ela vai passar a rede social dela depois e vocês vão lá que ela, por tudo que ela me mostrou nessa entrevista, você vai ser muito bem atendido. Então, é isso. É muito bom passar essa segurança. Né? Tem muita gente que não vai no dentista, não vai no clínico geral, não vai no obstetra, não vai em nenhum tipo de médico por insegurança. Nossa, eu vou chegar lá, vou poder expor minha intimidade, vai conhecer e vai guardar com ele, aquele meu problema. Com certeza. Não encontrei. O que eu faço? A gente tem um protocolo, esse protocolo da Rista, eu digo até que eu sou devo ser um pouco autista, porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu sigo ela no final, até o final da vida. Então, a minha anamnese, ela é uma anamnese de 1 hora, né? Eu vejo tudo que o paciente precisa. Tudo que vocês seguem o Luiz, né? Eu já falo várias vezes sobre isso, e realmente eu sigo a Rista, o que o paciente quer, o que aconteceu na sua vida passada, saúde, sistêmica, bucal, a gente conversa muito para que você tenha uma segurança. Às vezes tem paciente que chega e diz, não, doutora, não é com você que eu quero ficar e tá tudo bem. Né? A maioria das vezes, não, doutora, eu quero ficar com você, eu quero fazer um procedimento com você. E eu tento sempre dar essa segurança e principalmente que o meu paciente saia de dentro do consultório entendendo tudo, todo o procedimento que ele vai precisar fazer. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Então, assim, não adianta usar termos técnicos pra minha avó, por exemplo, se eu for apresentar alguma coisa pra ela. Então, eu sempre vejo, poxa, minha avó ela não tem ensino fundamental, não tem ensino médio, não tem nada.
mas ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida. Mas quando ela senta na minha cadeira, tem que ser totalmente humana com ela tem que entender o que ela vai passar, qual é o procedimento que ela vai ter que fazer, quanto tempo que ela vai ter que esperar. Então, o paciente ele tem que sair dali sabendo de tudo, entendendo todo o procedimento que ele vai fazer. Mais perguntas aí? Papo vai, papo vem, que elas têm que eu tô sem celular, tô sem telefone. 9h12. Tá já tarde, né? Queria frisar alguma coisa assim que esqueceu? Eu só queria... Já faz seu peixe, vende tuas redes sociais, passa teu endereço de contato aí, como é que faz o pessoal te Uma encontrar? pergunta que agora que eu lembrei, né, que a pessoa me mandou via direct, é se tinha algum problema diabético usar aparelho. E não tem. Muita gente tem um mito assim do diabético, do hipertenso. Gente, diabetes controlado, hipertensão controlada, a gente tem um protocolo para tudo. E não há problema, você pode ir lá no clínica com a gente, viu? A gente trata disso também. E eu vou deixar então minhas redes sociais. Minhas redes sociais é doutora.dra.jennifer.shimokawa. A gente vai ter que deixar bem bonitinho com o Depois eu vou marcar ela no Instagram, arroba lá bem bonitinho, bem grande, que é um pouco complicado. E a gente está aí para atender todos os tipos de público. A gente faz todos os procedimentos com o melhor tipo de resultado para você, cada um com a sua. Ai, eu tô nervosa. No final, mulher. No final, eu tô nervosa, que aí tem que olhar pra câmera. Cada um com sua necessidade. Cada um com a sua necessidade específica. Então é só mandar um direct pra gente, ir no link da bio. As meninas vão estar aí, minha equipe vai estar toda pra atender vocês. E eu também. Então é só ir lá, só marcar. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, muito contente com o resultado. É Eu isso. queria que você deixasse uma mensagem para quem pretende seguir essa carreira aí. O que você pode aconselhar para esse pessoal, né, que está estudando, que pretende ser dentista, cirurgião dentista, né, futuramente? Eu digo pra não desistir, não é uma área fácil. Ganha bem, mas não é fácil, tá? Olha, Ó, já tá rica aí. que se Deus quiser, em nome de Jesus. Não é fácil no começo, também não é fácil no final. Uma coisa que minha professora sempre falava era: não busque pela fama. Faça o seu trabalho bem feito que a fama vem. Então, primeiro, foque no seu paciente, foque no que você vai fazer, faça o procedimento bem feito, que tudo que você fizer bem feito, você vai ser reconhecido por isso. É isso. Tô só esperando a parte do dinheiro, só a parte do dinheiro. Eu vou passar aqui pro Denis, né, fazer os agradecimentos dele finais aí. Denis, fica à vontade. Já? Menino da faceta. Gostaria de agradecer o Joel também, né, de ter dado essa oportunidade de estar aqui no podcast. Gostaria de agradecer vocês, fomos amores, estava com muito medo dessa sabatina. Olha, eu ia falar, autista, né? Autista não sei, mas ansiosa a mulher é. Mano, muito ansiosa. Pode terminar, Denis. Fechou o trio de ansiedade. Encerrar o programa? Não, vai Conta voltar a minha, né? Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que acompanharam aí. Entrem lá no Instagram da doutora Jennifer Shimokawa. Marque sua avaliação, sua consulta com ela e até a semana que vem, viu? Isso aí. Então é isso, gente. A gente quer agradecer quem está aí nos acompanhando, né? Tô aqui de penetra hoje nesse podcast só para participar dessa entrevista. Dizendo ela que é minha fã. Muito produtiva. Para quem não sabe, eu sou fã do Joel, tá? Eu faço questão de deixar isso bem claro, que às vezes ele quer pagar de doido e tal. Me perdoar, porque ela é. Então é isso. Não, vem cá, né? Então é isso. Sigam a doutora Jennifer nas redes sociais. O Joel vai deixar marcado o arroba dela. Vão lá. Marquem a sua consulta e fiquem por dentro de tudo. E vamos todo mundo lá com um sorriso bem top, né? Comem os dentes, viu, pessoal? Comem os dentes. Então é isso aí, então a gente vai se encontrar agora na próxima sexta-feira, Léo? Vai ser sexta ou como é que a gente vai fazer? Terça-feira não. Sexta-feira ou terça? Terça-feira. Terça-feira. Hoje foi no improviso, mas a gente quer te agradecer por ter aceitado o convite. E bora remarcar outra vez, se puder, né? A gente remarca pra fazer bem direitinho, com aquele fundo bacana. É só falar A gente pode falar sobre outro assunto, sobre o autismo, né? Sobre o autismo. Sim, com né? certeza. É um assunto que eu gostaria super de falar. Então pronto, fechou. A gente marcou outra pauta com o autismo, a gente volta aqui, né? Sim. É bem interessante. Então pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima terça ou sexta, né, Léo? Então é isso aí, vamos dar tchau pro pessoal aí.
E muito obrigado para vocês que compartilharam e seguiram aí.